Terminou agora há pouco a entrevista com o candidato Fernando Collor de Mello. O segundo Roda Viva da noite. Ontem a entrevista foi com o senador Mário Covas e agora então com o candidato Fernando Collor de Mello, do PRN. E ele terminou a entrevista afirmando que apenas 1 hora de debate foi muito pouco. Agora aí tem uma coisa estranha. O senhor vinha falando, candidato, o senhor vinha se recusando a participar de entrevistas ou mesmo de debates. O senhor não participou até agora de nenhum debate. O senhor participa agora de uma entrevista e afirma que uma hora é muito pouco. Por quê? Porque exatamente não dá o tempo suficiente, pelo menos que eu gostaria, né, para poder expor as minhas ideias. Vocês viram que em várias oportunidades o nosso companheiro Augusto Nunes teve que interferir para que as respostas fossem mais concisas. Então é necessário se ter um tempo mais dilatado e um tempo maior, né, para cada um dos candidatos poder expor com precisão, poder expor bem delineadamente as suas propostas de governo, o seu programa de governo. É em função disso que eu afirmei que, caso esteja presente no segundo turno, estarei participando do debate com o outro que for o meu contendor. Mas aí com direito à réplica, à tréplica e com tempo suficiente para que cada um de nós possa expor conclusivamente, de uma maneira muito nítida, as propostas que estão animando o nosso programa de governo. Agora, você acha que uma entrevista sem candidatos, o senhor não participou, por exemplo, com os candidatos mais cotados, que poderão realmente disputar o segundo turno? O senhor acha que uma entrevista apenas com jornalistas é suficiente para o telespectador, para a população conhecer os candidatos? Apenas candidatos mais cotados, né? Na realidade, hoje a situação não permite que se diga candidatos cotados, né? As pesquisas, todas elas demonstram uma coisa que contraria a sua afirmação. Eu diria o seguinte, que a minha disposição é sempre no sentido de elevar o nível do debate político no país, como única maneira de nós podermos saciar a opinião pública na busca que ela tem de maiores informações sobre os candidatos. No momento em que se cria um clima de beligerância, todos contra um candidato, né? Como eles mesmos se posicionaram, todos contra o Collor. Então, nesse momento, eu não posso servir de alpiste para tucano. Ok, obrigado então. E agora o Sérgio Roberto já está com o segundo entrevistado da noite, que é o deputado Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. O Sérgio Roberto, então, vai conversar agora um pouquinho com o Lula. Sérgio, é com você. Muito bem, nós estamos agora aqui nos estúdios do Roda Viva e já está aqui sentado sobre a cadeira o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que se prepara, é o próximo entrevistado desta noite. Lula, ficou doente ontem? Eu fiquei com uma gripe muito forte. Aliás, ontem não, ainda estou gripado e eu acredito que mais 1 ou 2 dias eu estou recuperado. Eu já estou viajando amanhã para Brasília para fazer comício e penso que a mudança de clima vai melhorar a minha gripe. Está um pouco rouco, como é que vai ser o comício? Eu estou bastante rouco. Hoje, aliás, eu passei o dia tentando mastigar gengibre com mel para ver se melhora a garganta, porque dizem que os artistas utilizam isso quando estão roucos. E eu tentei utilizar hoje, ver se dava para poder vir aqui no debate. Muito bem, você assistiu agora há pouco a entrevista do candidato Collor de Mello. Qual é a avaliação que você faz do desempenho dele no programa? Eu não assisti todo, eu perdi muito porque eu fiquei conversando com os companheiros que estavam lá no restaurante, mas eu assisti assim, pelo que eu percebi assim, muito pouca objetividade em coisas sérias que foram perguntadas. Das perguntas que você acompanhou, como é que você avalia o desempenho dele? Eu acho que todos os candidatos que têm participado nos programas de televisão têm sido razoáveis. O pessoal tem se preparado para participar no debate. Eu acho que, embora não concorde com 90% da resposta que o Collor dá, ele é uma pessoa que se apresenta muito bem na televisão. Ok, Lula, muito obrigado. É o Roda Viva nas eleições. Boa noite. Voltamos a apresentar o Roda Viva Eleições 89. Entrevistando neste segundo programa desta terça-feira, o candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores, deputado Luiz Inácio Lula da Silva. O programa está sendo transmitido ao vivo em rede nacional através da FUN TV e da Rádio Abrás. Alcança as TVs educativas do Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Piauí, Pará, Sergipe, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Alagoas, Santa Catarina, Pernambuco, Maranhão, Acre, Rondônia e Amazônia, além da TV Curitiba e da TV Nacional de Brasília, ambas pertencentes ao sistema Radiobras. Você que está nos assistindo, que está nos vendo em casa, pode fazer perguntas pelo telefone 252-6525. É o nosso telefone já bastante conhecido. E também, excepcionalmente durante esta semana, nos horários do programa, pelo telefone 263-9111. A Carla, a Yara e a Bernadette anotarão as suas perguntas que, a partir de agora, serão encaminhadas ao deputado Luiz Inácio Lula da Silva para entrevistar o candidato do Partido dos Trabalhadores à presidência da República. Estão presentes os seguintes jornalistas: Ricardo Sete, diretor da sucursal paulista do Jornal do Brasil; Aloysio Biondi, editor-geral do jornal Diário do Comércio e Indústria; Carlos Tramontina, editor e apresentador do Bom Dia São Paulo; Alex Sounik, repórter do jornal Folha da Tarde; José Carlos Bardavil, repórter da revista Isto É, Senhor; e Fernando Mitre, diretor de jornalismo da TV Bandeirantes. Também registramos e agradecemos a presença aqui entre nós de convidados da produção do programa, entre os quais vários políticos e dirigentes do Partido dos Trabalhadores. Lula, você sabia que algumas pessoas chamam essa gripe que você tem de Ulisses Guimarães, porque parece que vai e continua. Tem te incomodado mais essa gripe do que o doutor Ulisses Guimarães, candidato do PMDB à presidência? Não, Ulisses não me preocupa. O que me preocupa, na verdade, é gripe. Fazia tempo que eu não tinha gripe e peguei essa gripe. Acredito que em função de uma viagem maluca que fizemos às meia-noite de Angra do Reis até São Paulo. Mas o doutor Ulisses não me preocupa, é uma pessoa que eu particularmente gosto dele. Não tem me preocupado nas eleições. Vamos completar uma rodada. Ricardo Sete. Lula, como você não ignora, nenhum de nós aqui ignora, que uma das causas da indignação do eleitorado brasileiro tem a ver com excesso de gastos públicos, com o descontrole das contas dos diversos níveis de governo, com os excessos da máquina administrativa. Pois bem, a prefeita Luísa Erundina acaba de resolver uma greve de funcionários em São Paulo, deslocando para o bolso do funcionalismo 13% dos recursos que eram até então destinados a obras públicas na cidade. Você não acha que esse tipo de coisa, esse tipo de atitude, que também tem ocorrido em uma ou outra gestão do PT, pode prejudicar a sua candidatura à presidência? Não acredito, Ricardo. Eu acho que o que nós deveríamos analisar era que o comportamento da Luísa Erundina foi o comportamento correto de um prefeito que tem preocupação com a máquina administrativa na perspectiva de permitir que os funcionários não sejam funcionários mal remunerados, funcionários que trabalham de cara feia, porque sabe que tem dinheiro, mas que não tem os aumentos desejados. Eu penso que é um dado novo que nós temos que levar em consideração. Em primeiro lugar, o fato da prefeita ter negociado com os trabalhadores e o fato dos trabalhadores, embora um sindicato ligado ao PT, fazer a greve, demonstra que aqueles que diziam que o sindicato era correia de transmissão do partido quebraram a cara, porque não é correia de transmissão do partido, isso ficou provado. Segundo, eu sempre fui favorável, toda vez que puder fazer um remanejamento para tentar negociar, eu acho plenamente provável que haja essa negociação. A única coisa que eu fico, às vezes, querendo que aconteça com maior rapidez, é que poderia ter evitado a greve negociando antes da greve acontecer. Eu não sei por que se permitiu que fosse a greve de 6 dias, se sabia anteriormente que tinha verba para remanejar. Tramontina. Pegando a carona nessa questão ainda, na verdade a prefeita solucionou o problema de uma forma muito fácil. Ela cortou investimentos em detrimento de toda a população e atendeu a todas as reivindicações dos grevistas. Os funcionários públicos, por sinal, que neste ano tiveram significativos aumentos. O senhor, na presidência da República, enfrentando uma greve geral, o senhor também corta investimentos a nível nacional para atender o grevista? Bom, primeiro nós vamos tentar evitar que aconteça essa greve geral. Eu tenho dito ao longo da minha vida política que é preciso que os governantes tenham capacidade de negociar para evitar a greve.
E você negocia com a quantidade de dinheiro que você tem nos cofres, você negocia com a necessidade, inclusive, da reivindicação do pessoal. Essas reivindicações são justas e legítimas. Se o pessoal estiver ganhando um salário pequeno, eu acho plenamente correto que você faça esse remanejamento e, se tiver condições, negociar com o pessoal para evitar que aconteça greve. Nós temos aí milhões de trabalhadores na área do funcionalismo público que ganham um salário miserável, que ganham um salário de fome, que ganham um salário, na sua grande maioria, que não dá sequer para levar o que comer no final do mês. E acredito que cabe ao poder público tentar melhorar essa situação, aumentando a arrecadação do Estado, consequentemente pagando melhor salário. Cortando investimentos até? Se for o caso, se você tiver investimento que... porque investir em salário também é um grande investimento. Eu não posso admitir investimento maior do que investir em salário, porque é investir na comida, é investir na melhoria do transporte, é investir na melhoria da qualidade de vida do cidadão. Não existe investimento mais eficaz do que investir em salário. Por isso, se você tem dinheiro para investir na Ferrovia Norte-Sul, e você tira o dinheiro da Ferrovia Norte-Sul e você investe em salário, você está fazendo um grande investimento para esse país. José Carlos Bardavil. Lula, muito boa noite. O problema da tua candidatura, um dos problemas básicos da tua candidatura, pelo que eu posso observar na minha experiência de jornalista político há muitos anos, é a questão do preconceito. Quer dizer, as classes privilegiadas não aceitam nesse país um operário que possa concorrer à presidência da República e parece que esse sentimento delas consegue passar para o eleitor médio. E o eleitor médio, ao que tudo indica pelas pesquisas, fica com a impressão de que você não passa a imagem de quem vai resolver realmente os problemas do país. Como é que o candidato Lula vai enfrentar esse problema do preconceito contra a sua candidatura? Mas, Davi, o fato de eu ser candidato a presidente da República já é um início muito grande do enfrentamento a esse preconceito. O fato de eu ser um operário saído dentro de uma fábrica, ter como profissão o curso de torneiro mecânico, e ser candidato a presidente da República, que está disputando as eleições entre os 5 preferidos da opinião pública, isso já é uma luta violenta contra o preconceito que está arraigado contra a própria classe trabalhadora. E a classe dominante sempre jogou a ideia de que o trabalhador serve para produzir, para andar mal vestido, para andar com pés descalços. Ou seja, e nós queremos mudar isso. Como é que nós mudamos isso? Nós mudamos isso fazendo o que eu estou fazendo, sendo candidato, vindo a debate, tentando responder as perguntas que os jornalistas me fazem, provando que não é um curso superior que vai resolver o problema desse país, porque todos que me antecederam já tiveram o curso superior. Mas eu penso que o problema é você ter afinidade política para saber com qual segmento social que você está comprometido. Mas e é essa ideia que nós vamos tentar levar. Maravilha. Só um minuto. Só para completar, Só para completar a pergunta. Os primeiros resultados não são favoráveis nessa sua pretensão. Acho normal isso. Você acha normal? Se você imaginar que há 10 anos atrás, para mim fazer uma reunião em qualquer estado desse país, eu não conseguia juntar 2 trabalhadores, e 10 anos depois, não só juntamos milhares de trabalhadores, como somos o único candidato. E é importante apenas lembrar que eu não sou um candidato do PT, sou um candidato da Frente do Brasil Popular, composta pelo PCdoB e pelo PSB. Se você imaginar que nós somos o único partido que está indo para a rua, fazer campanha, fazer comício em cada estação de trem, em cada praça pública, você percebe que nós já fizemos uma revolução na mudança de conceito nesse país. Por isso eu estou extremamente feliz, Bardavil. Depois nós voltamos ao assunto. Fernando Mito, pois é, eu queria dizer, se o entrevistador não ficar satisfeito com a resposta, eu peço a todos que esperem que a rodada se complete e depois voltem ao assunto. Deputado, como foi que o PT perdeu e por que o PT perdeu a bandeira da luta contra a corrupção e a bandeira do protesto? Por que essas bandeiras estão em outras mãos hoje e não nas suas? Primeiro, o PT não perdeu. Perdeu para outras mãos e hoje ergue a bandeira da corrupção, da luta contra a corrupção e do protesto com muito mais sucesso. A minha pergunta é essa, por que não está nas mãos? O que eu acho é que em política nem sempre vale aquilo que você é, às vezes vale aquilo que você parece ser. Eu tenho assistido alguns candidatos debater e tenho visto algum cinismo. Por exemplo, acabei de ver um candidato ser perguntado se ele tinha algum problema com a contratação de 65 parentes na Assembleia. Ele disse que não tem nada a ver com isso. Olha, como é que não tem a ver com isso? Eu vou dizer como é que tem. O meu filho hoje, em São Bernardo do Campo, pegou o formulário, o meu menino de 18 anos, para fazer um concurso na Prefeitura de São Bernardo do Campo de ajudante geral. E eu disse ao meu filho que não faça concurso, porque eu não posso admitir, mesmo passando por concurso, que o menino meu venha dar pretexto nessa história, nesse momento grave da política nacional, para poder ir trabalhar, porque ninguém vai acreditar que ele passou por competência, vai sempre dizer que ele passou porque tem o nome do Lula. Então eu penso que essa bandeira está com o PT, essa bandeira sempre esteve com a esquerda no país, e nós vamos levar ela durante a campanha. Quando nós tivermos acesso aos meios de comunicação, nos debates, nós vamos levar essa bandeira e provar
que acabar com a corrupção não é vender facilidade não, mas é dizer concretamente como é que você vai acabar com a corrupção desse país. Alex Sonic. Lula, eu acho que você está consciente, como todo mundo, que a hora que você assumir o governo, se você for eleito, você vai encontrar um país com uma inflação enorme, com problemas enormes, né? E todos os candidatos prometem coisas maravilhosas, para quando assumirem vão resolver de uma maneira maravilhosa e vai dar tudo certo. A gente vê o exemplo do Carlos Menem na Argentina, que assumiu, teve que dar aumentos violentos e etc. Eu queria saber o seguinte, você quando assumir o governo, se for eleito, você vai tomar medidas duras para acabar com a inflação? Você vai dar um choque para acabar com a inflação? Ou que medidas você vai tomar para acabar com ela? Alex, eu acho quase que impossível alguém tentar ficar prometendo elaborar uma política econômica via choque. Me parece que o único choque que deu certo mesmo foi na época da tortura, que aí, às vezes, obrigava as pessoas a dizerem coisas que não queriam dizer. Eu acho que uma política econômica para um país da dimensão do Brasil, tem uma base industrial fantástica, uma base operária importante, uma base intelectual muito importante, é você tentar estabelecer um programa econômico capaz de ser o resultado da síntese de vários segmentos da sociedade. Tentando envolver pequeno e médio produtor agrícola, tentando envolver pequeno e médio empresário e tentando envolver os interesses prioritários, na minha concepção, do conjunto da classe trabalhadora. O que nós precisamos é dizer claramente para quem que nós queremos governar. E é importante as pessoas não terem nenhum engano que, ganhando a Frente Brasil Popular, nós vamos elaborar uma política econômica priorizando a recuperação do poder aquisitivo do conjunto da classe trabalhadora. Como é que você faz isso? Tentando reativar os investimentos na produção e dizendo claramente ao setor privado, dizendo claramente aos empresários, não é possível a Casa da Moeda fabricar dinheiro para dar salário para todo mundo. É importante que haja uma diminuição, uma parcela da margem de lucro que seja revertida em salário para poder melhorar o poder aquisitivo do conjunto da classe trabalhadora. O valor. Antes da pergunta do Luiz Biondi, uma pergunta do José Luiz de Oliveira, do Rio de Janeiro, que se liga do Alex Sonic. Ele pergunta se você, eleito, vai conseguir repor as perdas salariais ocorridas desde o Plano Cruzado. Pergunta se é isso que você vai fazer e pergunta de que forma isso será possível. Seguida, Luiz. Essa é uma briga que o partido tem levado, é uma briga que a esquerda tem levado, é uma briga que nós temos tentado fazer com que o movimento sindical não perca ela de vista nunca, porque o conjunto dos assalariados desse país vem acumulando prejuízo e mais prejuízo. Apenas dar um dado, Nunes, para se perceber com clareza isso. O SEAD acabou de publicar um estudo agora junto com o Diese. E eles chegaram à conclusão que o poder aquisitivo médio do conjunto dos trabalhadores da Grande São Paulo, em 89, se comparado ao poder aquisitivo médio de 1980, o poder aquisitivo de 89 é apenas 59% do poder aquisitivo médio que era em 1980. Ou seja, significa o quê? Significa que uma grande maioria dos trabalhadores da Grande São Paulo ganha em 1989 quase que 60% daquilo que era o seu poder aquisitivo médio de 1980. Prejuízos enormes que nós temos que tentar estabelecer uma política de recuperação. Eu não vejo como resolver o problema desse país se nós não recuperarmos o salário dos trabalhadores neste país e recuperar ele, eu diria, num prazo de 4 a 5 anos. Aloysio. O PT andou subindo em todas as pesquisas como partido de preferência das pessoas. Este ano chegou até a passar o PMDB. Ultimamente ele tem declinado sensivelmente e eu lhe perguntaria, acho que não pode ser atribuído só à má cobertura da imprensa, como você está acostumando dizer. Você falou que é sempre necessário negociar. No entanto, nos últimos meses, a gente tem visto sistematicamente, em termos de pacto social, etc., a CUT, o movimento sindical, sempre se negociando, se recusando a negociar, alegando que o governo não merece credibilidade. Eu lhe pergunto se esse radicalismo não seria a causa verdadeira do declínio do PT nos últimos meses. Eu tenho certeza que não é. Eu vou tentar explicar por quê. Em primeiro lugar, porque pouquíssima gente nesse país tentou acreditar na negociação com o movimento sindical. O movimento sindical tentou negociar. Basta que você tenha ideia, Luiz, que o movimento sindical estava negociando quando o FUNAR anunciou o Plano Cruzado. O movimento sindical estava negociando quando o Bresser anunciou o Plano Bresser. O movimento sindical sempre foi tirado da jogada quando o governo percebeu que poderia ter ganhos políticos tomando a medida sem consultar o movimento sindical. É lógico que o movimento sindical tem dito, e eu concordo com o movimento sindical, de que só é possível negociar se houver seriedade por parte do governo. E quando você discute a negociação, você tem que partir de um patamar mínimo. Qual é o patamar mínimo?
é tentar colocar na mesa de negociação a recuperação do poder aquisitivo da classe trabalhadora. Porque não é possível sentar numa mesa de negociação sem que os salários sejam colocados em primeiro lugar para serem recuperados. É isso que o movimento sindical tem colocado. Eu concordo com o movimento sindical. Todos os estudos demonstram claramente que a classe trabalhadora tem perdido sistematicamente com os projetos econômicos do governo. E acredito que o movimento sindical está correto de não se deixar mais induzir pelo canto da sereia, pelas negociações que não são negociações. Na verdade, parece mais conto de vigário para a classe trabalhadora do que negociação. E mais ainda, acho que o movimento sindical está certo quando não quer sentar na mesa de negociação com um governo que não tem credibilidade. Não tem coisa, eu negociei 15 anos da minha vida no movimento sindical. Não tem coisa pior do que você sentar numa mesa de negociação com um testa de ferro de uma empresa que não representa com dignamente o pensamento da empresa. A partir de agora fica devidamente liberada aí a ordem de entrada em cena. Mas antes disso, eu faria ao Lula duas perguntas encaminhadas por telespectadores. O Júlio César Souza Júnior, de Brasília, pergunta qual seria a sua solução para o problema da inflação. E o Edson Luiz Ribeiro, do Jabaquara, também quer saber o que é que você faria para combater a inflação. E acrescenta uma pergunta sobre o que seria feito pelo seu governo com relação ao déficit público. Como é que ele seria reduzido? Não existe nenhuma possibilidade na concepção da Frente Brasil Popular de você começar a discutir soluções para os problemas da inflação se você não negociar, não suspender o pagamento da dívida externa, se você não renegociar a dívida interna, se você não estabelecer uma política de controle de preço, pelo menos dos gêneros de primeira necessidade ou da chamada cesta básica para os trabalhadores. E se você não acabar com a figura do atravessador, que hoje, na minha opinião, é o grande responsável pelo crescimento da inflação nesse país. A especulação financeira. Se você conseguir diminuir a especulação financeira, se você fizer com que os investimentos do Estado sejam investidos no setor produtivo, se você suspender o pagamento da dívida externa, criar um fundo de desenvolvimento com esse dinheiro, eu acredito que nós estaremos resolvendo o problema da inflação. Mais ainda, é importante que o empresariado leve em consideração que se nós quisermos estabelecer o fim da inflação, ou pelo menos uma redução drástica da inflação, é preciso que o empresariado não repasse para o custo do produto aquilo que é o aumento que o trabalhador tem. Às vezes o trabalhador tem 5% de aumento real de salário, o empresário passa para o custo do produto, aquilo gera inflação. É importante que o empresariado leve em consideração que está na hora deles darem a cota de sacrifício dele para que os trabalhadores possam receber aumento sem ver prejudicado o crescimento da inflação, porque traz prejuízo. Segunda coisa, com relação ao déficit público. Eu não sei se nós deveríamos estar tão preocupados com o déficit público. O que nós precisaríamos estar preocupados era que o governo tenha arrecadado aquém daquilo que ele necessita para poder fazer os seus investimentos. Nós temos um Estado que hoje não faz investimento porque não tem dinheiro. E não é aumentar imposto, mas é pura e simplesmente o governo ter capacidade de evitar a fuga de capitais e, ao mesmo tempo, o governo ter capacidade de fazer com que não haja sonegação de impostos que está acontecendo hoje no Brasil. Já há mais do que denúncias de centenas de setores da sociedade que uma estimativa de uma sonegação de quase 40 bilhões de dólares por ano nesse país. Se o governo fizer isso, o governo vai ter dinheiro para investir e vai perceber que nós precisamos até investir mais e muito mais do que está investido hoje nos setores considerados sociais. O senhor disse uma vez que o candidato Leonel Brizola do PDT seria capaz de pisar no pescoço da mãe dele para alcançar o objetivo a que ele se propunha. Se o senhor não passar pelo primeiro turno e no segundo turno ficar em Brizola e Collor, o senhor apoia a Brizola? Eu vou dizer uma coisa para você. Primeiro, vou dizer aqui, dia 8 de agosto, eu tenho minhas dúvidas se o candidato que você disse vai para o segundo turno. Quem que eu disse? Eu disse Qual? dois. Tenho dúvida. Qual deles? Porque a mentira começa a ser desmistificada. E como nós já tivemos vários planos que nós conseguimos desmistificar, eu penso que é mais um plano que nós vamos desmistificar. Eu estou dizendo isso porque estou convencido que nós vamos para o segundo turno. Eu estou convencido, dia 8 de agosto, olhando para você, Tramontina, olhando para você, Ricardo, nós vamos para o segundo turno. Por uma razão muito simples. Esta é uma eleição onde a militância tem um peso quase tão importante quanto tem a mídia. E é exatamente essa militância que vai dar dimensão à nossa campanha da Frente Brasil Popular para chegarmos ao segundo turno. Agora, se porventura e por qualquer motivo nós não chegarmos ao segundo turno, eu tenho defendido publicamente que primeiro o partido deve se reunir para decidir o que vai fazer. Mas eu particularmente acho que qualquer que for o candidato progressista que chegar no segundo turno, nós deveríamos apoiá-lo.
O Lula, Só pra eu acho que deixar- a questão Alex, principal dessa... Só para deixar claro que não ficou claro de quem o candidato Lula estava, a quem o candidato se referia, no sentido de que vai Ao Collor ou ao Brizola? É a Não, eu pergunta. falei de Brizola e Collor. Quando eu Isso. disse uma mentira, eu penso que meia palavra para bom entendedor basta. Ou seja, há uma mentira contada nesses últimos Você 6 quer meses. falar o nome do candidato? Não, é melhor não falar clarear, nome Lula, vamos clarear, É muito então. melhor não falar nome do Vamos adversário, clarear porque então você... o final da sua declaração. O senhor disse que poderia admitir ajudar no segundo turno qualquer candidato progressista. Quer dizer que o senhor considera Leonel Brizola um candidato progressista? Quais são os candidatos? Quais são os progressistas? Se Tá aí, comparado, boa pergunta. se comparado, é preciso saber com quem que você está comparando. Se você comparar o Brizola ao Lula, ele não é progressista, na minha opinião. Sei. Se você comparar o Brizola ao Mário Covas, possivelmente os dois estejam mais ou menos no mesmo patamar. Se você comparar o Brizola ao Roberto Freire, na minha opinião, ele também poderá estar mais ou menos em função da defesa pública feita pelo Roberto. Agora, se você comparar eles com o Aureliano Chaves, com o Maluf, obviamente que eles são progressistas. Então eu acho que qualquer que for o candidato mais progressista que ficar com um cidadão desses mais conservador, tranquilamente... Nessa linha de raciocínio, unidade. todos serão progressistas confrontados com o Caiado, por exemplo. Todos com... Não, veja. Não, eu acho que tem muitos. um Eu acho parâmetro. que Caiado não é mais progressista do que Maluf, não é mais progressista que Maluf. Acho que Maluf está no mesmo patamar de Caiado, que está no mesmo patamar de Aureliano Chaves, que pode estar no mesmo patamar de Afif. Outro dia, por exemplo, eu vi num programa de debate das mulheres, eu vi o meu companheiro Afif falando como se fosse o defensor maior da classe trabalhadora, e aí eu cheguei em casa, fui pegar o livro da Constituinte e percebi que ele teve zero, não votou uma única vez com a votação do conjunto da classe trabalhadora. Então eu penso que mais ou menos o patamar, eu acho que há um leque de candidatura mais à esquerda e um leque de candidatura mais à direita. Então você poderia pegar Mário Covas, Brizola, Lula e Roberto Freire mais à esquerda, e você poderia pegar Aureliano, poderia pegar Maluf, Afif e o próprio Ulisses Guimarães mais à direita. O deputado, houve algumas declarações de dirigentes petistas a respeito do Fernando Gabeira, na época da discussão sobre o vice, que não são nada progressistas. Mas a minha pergunta é a seguinte: o senhor acha que uma greve geral, agora nos próximos meses, como que a CUT está sugerindo e tal, poderiam atrapalhar ou facilitar a chegada do PT ao segundo turno? Primeiro uma coisa, viu, Mito, que eu acho importante a gente consagrar nesse programa. Eu fico feliz quando você fala que teve gente do PT que teve posições não tão progressistas. É por isso que eu estou no PT. É porque o PT defende e permite que haja a pluralidade de ideias. Então todo mundo não é obrigado a ler a mesma cartilha, não. As pessoas têm um programa do partido, mas as pessoas têm liberdade de ser eles próprios. É por isso que eu fico feliz com o PT por isso. Segunda coisa, eu não acredito que cabe a um candidato a presidente da República dizer se deve ou não o movimento sindical fazer uma greve. O movimento sindical tem atentado ao longo desses últimos anos para os prejuízos que a classe trabalhadora tem sofrido. O movimento sindical tem feito das tripas corações para tentar recuperar esse poder aquisitivo dos trabalhadores. E se houver oportunidade política, se houver uma oportunidade, inclusive econômica, do movimento sindical fazer essa luta e conquistar, eu acho que tem mais é que fazer. Agora, nós temos coisas importantes para brigar e o movimento sindical começa a tomar consciência disso. Na medida em que a política salarial agora, o reajuste é quase que automático para quem ganha até 3 mínimos, eu penso que o movimento sindical agora vai começar a levantar outras bandeiras importantes, porque nós temos agora, por exemplo, a questão do fundo de garantia, a própria questão da Previdência Social, que embora esteja aprovado na Constituição como temas progressistas, o governo teima em de respeitar. E acho que o movimento sindical vai tentar levar essas bandeiras agora. Mas se entender que ele vai fazer uma greve, eu acho que não é as eleições que vão evitar uma greve neste país. Ô Lula, eu acho que a questão principal que preocupa todo mundo é a questão da inflação. Você até agora respondeu de forma evasiva o que você vai fazer para combater a inflação. A inflação, quando você se assumir, vai ser muito maior do que a de hoje. Então eu queria colocar 2 questões para você. Uma ideia de um economista chamado Geoffrey Sachs, né? Eu li uma entrevista dele dizendo que uma das maneiras de paralisar a inflação seria parar de imprimir dinheiro. Eu acho, à primeira vista, racional. Parar de fabricar dinheiro, a gente usa só o dinheiro que tem. Queria saber se você concorda com essa medida. Eu acho que é um dos fatores que pode diminuir a inflação. Eu penso que se o nosso governo... Você pararia a Casa da Moeda? Eu penso, não, veja, você não pode parar a Casa da Moeda, você pode evitar a produção de dinheiro para cobrir o déficit público que você faz de forma desordenada. Mas não é o único fator para controlar a inflação.
A especulação financeira causa inflação, a remarcação de preço causa inflação, a ganância de lucro causa inflação. Uma medida urgente. Você acha que qualquer candidato a presidente da República, qualquer um, dos que já tiveram, dos que vão, vai ter um cordão de varia mágica, dizendo nós vamos tomar tal medida e vai acabar com a inflação? O que nós temos é indício de que tais medidas podem acabar com a inflação. E nós temos feito questão de dizer uma. Primeiro, se não resolver o problema da dívida externa, você não acaba com a inflação desse país. Mas o Brasil não pode... médio e longo prazo. Alex, por favor. Prazo. Mas é médio prazo. É médio prazo. É médio prazo. O que é médio prazo? É 1 ano, é 2 anos? Lula, por favor. Um minutinho, por favor, tomar medidas Lula, dessa pergunta do Lula, Alex. por favor, Bardavio, Lula, Aloysio, Lula, toda vez, infelizmente, eu tenho de repetir isso aos entrevistados. Quando você ouvir várias vozes ao mesmo tempo, você olha para mim, eu passo a palavra a alguém. No caso, Aloysio Biondi quer fazer uma pergunta. Eu só queria tentar... Depois, Bardavio, Aloysio Biondi, depois você. Aloysio. Não, ele está pedindo isso. Não, mas se você for depois... Não, completa a resposta, depois fala isso. Primeiro, veja, os militares são contra a inflação, a igreja é contra a inflação, os economistas são contra a inflação, os empresários são contra a inflação, os trabalhadores são contra a inflação, e ela existe. E chegou a 1000%. Alguém é culpado pela inflação. Quem é a favor da inflação? Pois é, não tem ninguém. Alguém é, porque alguém ganha com ela. Eu acho que banqueiro ganha com a inflação. Eu acho que quem vive de especulação ganha com a inflação. Eu acho que quem tira o dinheiro de circulação para aplicar no dólar e no ouro ganha com a inflação. Então o que nós precisamos é tentar detectar primeiro quem é que é culpado pela inflação, para punir essas pessoas, para depois tentar resolver o problema da inflação. Porque quando eu vejo o presidente da Federação dos Bancos ir no jornal e dizer que é contra a inflação, quando eu vejo um empresário detentor de uma empresa que detém um monopólio dizer que é contra a inflação e depois não existe nenhum mecanismo de controlar o preço, como hoje mesmo eu acabei de receber uma notícia drástica e melancólica, eu tinha feito um ofício ao Ministério da Fazenda pedindo a planilha de custo da indústria automobilística. Sabe qual foi a resposta dele? Que não pode dar porque existe um decreto-lei de 68 que estabelece como segredo a planilha de custo. Ou seja, eu quero saber quanto é que custa a mão de obra na produção de um carro e não posso saber porque é segredo de Estado. Então nós vamos conduzir a inflação, exatamente, primeiro detectando quem é o culpado, segundo discutindo a questão da dívida externa, segundo discutindo a questão da dívida pública, para evitar que o governo seja obrigado a pagar juros diários, para poder satisfazer os interesses dos nossos credores internos. Terceiro, acho que nós temos que ter uma política de controle de preço do dinheiro de primeira necessidade. Nós não poderemos permitir que os trabalhadores vivam à mercê da especulação, seja ela imobiliária, seja ela financeira. E agora vai precisar, Alex, uma posição muito forte, é por isso que eu tenho dito sempre o seguinte, é preciso que o governo diga de que lado que ele está. Eu não acredito na recuperação, por exemplo, do poder aquisitivo se não houver por parte dos trabalhadores, se não houver por parte do empresariado a vontade de abrir mão de uma parcela do seu lucro para pagar salário, sem repassar para o custo do produto. Porque se repassar, estará aspirando outra vez o círculo vicioso da inflação. Por favor, Mitri, aqui o Biondi, eu vou garantir a palavra do Biondi. Eu queria juntar algumas coisas. Voltando ao problema da negociação, você disse que o movimento sindical negociou. A CUT não negociou, no Pacto Social ela não quis sentar à mesa. Inclusive você falou agora em planilha de custo. Dentro do Pacto Social, naquele comitê empresário, governo e sindicalistas, os representantes do DIEESE e tudo mais tinham acesso exatamente às planilhas de custo para remarcação, para reajuste de preço. E também em relação à sonegação, você falou agora em fiscalizar fundo de garantia, aposentadoria, etc. Eu gostaria de perguntar se realmente o movimento sindical não teve uma preocupação excessiva e exclusiva com o salário no Brasil. Você vê na Itália, por exemplo, há 3 anos atrás, houve 3 dias de protesto contra a tal da economia clandestina, que é a tal da sonegação. Os sindicatos lá exigiram que o governo combatesse as fraudes e cobrasse impostos, porque alguém está lucrando quando alguém não paga imposto. E há 10 anos atrás, em 79, quando surgiu a crise da dívida externa, os sindicatos também exigiram o combate à remessa de dólares e à sonegação, né? Você teve uma blitz do governo italiano, quer dizer, a classe trabalhadora não queria pagar sozinha o preço de uma recessão e do ajuste por causa do aumento do preço do petróleo. Esse fato do PT, do movimento sindical, se recusar sistematicamente, quer dizer, a participar, a discutir, não acaba facilitando, não adianta a gente acusar só o governo. A pergunta, quer dizer, é isso. Por favor. Por que eu acho que eu juntei aqui, né? Por exemplo, por que nunca, numa tentativa de pacto social, nunca se exigiu, por exemplo, o combate à sonegação?
certo? Por que nunca se exigiu, se a gente considera que isso é causa de inflação, é causa das distorções que estão aí, por que os sindicatos só falam sistematicamente em salário e programam greves em qualquer momento e nunca colocam as outras questões nacionais? Meu querido Luiz, se o Meneghel estivesse aqui e você pudesse perguntar para ele, ele ia te dizer que o discurso que eu fiz quando o Meneghel tomou posse dos sindicatos no meu lugar era exatamente o discurso de dizer que era preciso o movimento sindical brasileiro sair da luta específica por aumento de salário e entrar um pouco na luta mais geral com relação à economia no todo. Não apenas porque o sindicato precisa brigar para ganhar 5% de aumento de salário, mas porque o sindicato precisa brigar para manter o ganho daqueles 5%. Aí o sindicato precisaria participar de movimento contra o aumento de preços, do movimento contra a sonegação de impostos, do movimento contra o aumento de ônibus, ou seja, o movimento sindical precisaria ter uma amplitude maior. E o movimento sindical começa a ter consciência disso, Luiz. Começa a ter consciência de que é preciso ser mais abrangente a luta do movimento sindical. Por exemplo, essa questão do fundo de garantia é um negócio dos mais graves. Eu não sei se você sabe, a Luiz deve saber, porque é um perito nisso, dizer que nos últimos 3 anos, de janeiro de 1986 a abril de 1989, os trabalhadores tiveram um prejuízo para a Caixa Econômica, para o banco e para os empresários da ordem de 326 milhões de OTNs. Um dinheiro do fundo de garantia que deixou de ser depositado na conta dos assalariados e ficou para que os bancos, as empresas e a Caixa Econômica ganhassem. Então o movimento sindical começa a ter consciência disso. Eu penso que o movimento sindical, quando ele conquista 10% de aumento do salário, ele depois precisa brigar para não aumentar o ônibus, depois ele precisa brigar para não aumentar o feijão, depois ele precisa brigar para não aumentar o aluguel, que é a chance que ele tem de fazer com que o ganho dele continue sendo ganho. E mais ainda, acho que o movimento sindical brasileiro precisa estar convencido, e você sabe que é por isso que já houve 2 tentativas de greve geral, o movimento sindical brasileiro precisa estar convencido de que a luta pela mudança da política econômica se faz necessário a cada medida governamental. Lula, por favor, Lula. O que a direita sempre diz por aí é que a esquerda sabe apontar os problemas, mas não sabe resolvê-los. Eu queria fazer uma espécie de desafio a você. Você disse aqui que o déficit público tem, entre outras 2 causas, as mais importantes seriam 2. A sonegação e a fuga de capitais. Eu lhe pergunto, você como presidente, o que você vai fazer concretamente para resolver esses 2 problemas? Vamos ver se você responde ao desafio da direita, se você tem soluções para esses problemas. Primeiro, a sonegação neste país virou brincadeira. Eu, quando tive uma reunião com um grupo de pessoas ligadas à Secretaria da Receita Federal, que eles me colocaram a sonegação da ordem de 10% do Produto Interno Bruto, eu, naquele mesmo dia, peguei um avião e vim para São Paulo, e no avião, fiquei no avião andando de poltrona em poltrona, perguntando para as pessoas se elas sonegavam imposto. E a maioria sonega, ou seja, faz parte da cultura sonegar. Primeiro porque uma boa parte não confia no governo, então sonega porque sabe que o governo vai levar o seu dinheiro para outros investimentos, e não os investimentos sociais que a sociedade espera. Sim. Segundo, algumas pessoas fazem de má fé mesmo. Sim. Ou seja, porque e somente quem não sonega é os trabalhadores, porque isso é descontado na fonte. Você recebe o salário, você paga na fonte. Você não tem como sacanear o imposto de renda. Então o governo precisa ter uma política fiscal mais rígida. Por exemplo, você pega um país como o Japão ou como a Bélgica, se um fiscal vem a detectar que você sonegou imposto, ele consegue bloquear a tua conta bancária. Aqui no Brasil, entre o fiscal detectar a sonegação, mover o processo e apurar, passou-se 15 anos. Ou seja, já não existe mais de quem cobrar depois. Lula. Então é preciso que haja uma política mais rígida de cobrança dos devedores para que as pessoas não soneguem imposto nesse país. Lula, vários telespectadores se referem à crise existente entre o prefeito de Campinas, Jacob Bittar, e o PT. Diz, por exemplo, José Barbosa, que é de Pirituba, o seguinte: Campinas, o prefeito Jacob Bittar está querendo sair do partido porque o PT está interferindo demais na sua administração. Se eleito, o senhor vai permitir que o partido interfira no seu governo? Carlos Eduardo Nasravi, do Itaim, pergunta basicamente a mesma coisa. Se eleito, irá governar segundo a orientação da Frente Brasil Popular ou não? E menciona o episódio Jacob Bittar em Campinas. E Soraya Veloso Campo Belo também se refere à aparente crise em Campinas e pergunta se o senhor terá autonomia para exercer o seu governo. Esse é o fato novo da política brasileira. É um partido político, ou um conjunto de partidos políticos que compõem uma frente, não trabalharem apenas para eleger um candidato, mas depois trabalhar para tentar estabelecer uma política de exercício do poder.
ou seja, na tentativa de elaborar programa de governo, de colocar em prática o programa de governo que foi motivo da eleição. Eu não acredito que o Jacobitá esteja pensando em sair do PT. Eu queria dizer às pessoas que me perguntaram que não acredito em hipótese alguma. Não acredito em hipótese alguma que o Jacobitá pense um dia em sair do PT. Segundo, ele está vivendo um problema de relacionamento, o que eu acho normal, faz parte da nossa democracia. Na medida em que você começa a discutir com o partido, na medida em que você começa a envolver vários segmentos sociais nas discussões da administração, você tem problemas. E isso faz parte da democracia, eu acho isso rico para nós. Logicamente que tem que haver, e nós estamos aperfeiçoando esse relacionamento, que é o papel do partido e o papel da administração. Nem o partido tem que determinar se vai mandar um funcionário embora, e nem o prefeito pode dizer que não tem nada a ver com o partido. Acho que é importante compatibilizar esses dois interesses. Obviamente que terá que ser assim. Na prática as coisas, deixa eu só pegar o rabo dessa. Na prática as coisas são diferentes. Aqui em São Paulo, setores da administração do PT têm reclamado muito, e eles conversam isso abertamente, de que a direção do partido tem sido contrária aos aumentos de ônibus, por exemplo, porque o PT, enquanto campanha, era totalmente contrário aos seguidos aumentos de ônibus. O PT, a direção nacional, teria sido contra a retirada das pessoas que invadiram os conjuntos habitacionais da Coab, porque o partido é favorável àquele tipo de atitude. Olha, o que o partido tenta preservar, Tramontina, é que você não pode ter um discurso antes das eleições e uma prática depois das eleições. O partido tem discutido muito abertamente com o Poder Executivo aqui em São Paulo, tem discutido muito abertamente com o Poder Executivo em outras cidades, da forma mais democrática possível. Eu acho plenamente correto o partido procurar prefeito e falar, olha, nós do partido pensamos tais coisas, nós achamos que não pode aumentar o ônibus, nós achamos que não deve fazer isso. É o papel do partido. Ou senão nós seríamos um partido, Maria vai com as outras. Ou seja, só é bom para eleger, mas depois não tem nenhuma política de controle e de discussão dos nossos eleitos. Não, nós queremos ser um partido porque as pessoas passam e o partido fica. Nós queremos ser um partido que discuta abertamente com os nossos prefeitos. É assim em Porto Alegre, assim em São Paulo, assim em Campinas, assim em São Bernardo do Campo, assim em Santo André. E Deus queira que esse partido continue sempre assim, porque assim a gente vai evitar que os nossos administradores possam cometer erros. Lula, se mudar um pouquinho de assunto, fazer uma pergunta a respeito da questão da televisão no Brasil. O ex-governador Leonel Brizola tem dito sucessivamente que quando, se for eleito, vai quebrar o que ele chama erradamente de monopólio da Rede Globo televisão. Inclusive, disse já vez no programa da Hebe Camargo que a primeira coisa que ele vai fazer, o primeiro dia de governo vai ser isso. Não explicou bem o que, mas é essa a proposta. Você tem alguma proposta nesse sentido, especificamente em relação à Rede Globo, que tem uma grande parte do mercado brasileiro? Você está com algum problema no seu microfone? Está perfeito. Está em seguida você vai repetir essa pergunta. Daqui a pouco a gente resolve o problema. Eu penso que o problema não é apenas a Rede Globo de televisão. Acho que todos nós sonhamos para que os meios de comunicação sejam mais democratizados possíveis, para que não se tenha o monopólio como se tem hoje. Francamente, não existe no mundo alguém que tenha o poderio que tem, por exemplo, a Rede Globo de televisão hoje. O Roberto Marinho faz os editoriais dele, de vez em quando aquilo é lido editorial no Jornal das 8, no Jornal das 11, ele tira ministro, coloca ministro, pelos editoriais do jornal dele, quer dizer, isso é uma provocação ao Estado. É uma provocação às instituições. Desculpe, aproveitando até a interrupção feita pelo Mitre, é que alguns telespectadores certamente não ouviram a pergunta feita pelo Sete. Basicamente, Sete, você se referia ao que diz o candidato Leonel Brizola sobre a questão da televisão no Brasil, os comentários que ele tem feito sobre TV Globo, e perguntava como agiria o candidato Luiz Inácio Lula da Silva a respeito dessa questão. É basicamente isso. Então eu só estou repetindo a pergunta para quem... Especificamente, tomaria providências para terminar com o que ele chama de o monopólio que o Leonel... da Rede Globo, o ex-governador Leonel Brizola. Eu fico durante algum tempo como tradutor do Sete. Ele tomaria determinadas atitudes, o ex-governador Leonel Brizola. Essa é a resposta que está sendo... A resposta do candidato Lula está sendo oferecida a essa pergunta. Desculpa, apenas dizer o seguinte, não é possível alguém manipular os meios de comunicação da forma que a Globo manipula hoje. Eu vou dar apenas um dado aqui, um dado fiel. Quando aconteceu o caso de Leme, em 1986, estou voltando a 3 anos atrás, quando aconteceu o caso do Leme, a acusação ao PT foi feita em cadeia nacional no Jornal Nacional.
Depois de alguns dias, quando foi para dizer que não era bem o PT, foi feita apenas num jornal local. Então esse tipo de comportamento é que é um comportamento chamado abuso do poder. E nós não poderíamos permitir. O que eu penso que deveria ser feito? Faria uma intervenção O que eu penso que deveria ser feito? Acho, e aqui nós estamos diante da Câmara da TV Cultura, e temos no Brasil já por alguns estados a TV educativa. Acho que a TV educativa poderia ser um canal em que nós pudéssemos tentar estabelecer um outro patamar de informação também para a sociedade. Mas não um canal de televisão apenas para fazer programa para preencher o tempo, não, mas para fazer programa para competir com profissionais de primeiríssima qualidade, que era para poder levar outras informações para a sociedade. Então eu penso que a solução é a concorrência, então. É lógico. E nenhuma intervenção. Nesse caso da comunicação, eu penso que a concorrência e você evitar o monopólio, você criando condições para que o próprio Estado possa ter uma participação. Mas como vai ser feita essa concorrência? Através de investimento nos canais estatais, é isso? É lógico. Por que uma televisão como a Cultura não pode competir com a Globo? Porque não tem o mesmo dinheiro que a Globo. Não pode. Vamos arrumar dinheiro. Vamos colocar ela a serviço da coletividade, vamos democratizar a administração dela, que você vai ver como é que o dinheiro aparece. Vamos tentar estabelecer programas que possam vender, para você ver como ela passa a ser competitiva e passa a ocupar espaços importantes. Por que a mulher do senhor não participa da campanha do senhor? Participa. Não tem a mesma facilidade que possivelmente... Ela não tem sido convidada a participar dos mesmos encontros, não tem acompanhado o senhor na viagem, porque os jornalistas têm tido muita dificuldade em noticiar as atividades políticas da mulher do senhor dentro de uma ideia de que normalmente as mulheres dos candidatos têm uma série de atividades como forma de incrementar a campanha e ajudar o marido na campanha. Mulher do senhor participa da campanha? Eu não posso falar da mulher dos outros, porque eu não conheço a mulher dos outros. Ainda bem. Eu digo da minha mulher. Minha mulher. Tem gente que perde a eleição dependendo desse tipo de resposta. Minha mulher, eu estava querendo trazer ela aqui no programa, né? Para ela poder participar do programa comigo. Acontece que não teve quem ficasse tomando conta das crianças e ela teve que ficar com Mas ela está participando da campanha do senhor? E ela está participando, obviamente, domingo mesmo ela participou. Lula, só para sua informação, a sua mulher está sendo convidada para participar de um debate com as outras mulheres dos candidatos numa rede de televisão aqui em São Paulo. Ela tem liberdade para decidir. Pode dizer o nome. Lá em casa não é. É a Rede Bandeirantes. Lá em casa não é o marido. Lá em casa não é o marido que diz o que a mulher tem que fazer. Lá em casa ela tem livre direito de dizer se quer ou não quer. Por falar em campanha, vamos falar francamente sobre a campanha, né? As pesquisas no início apontavam você e o candidato Leonel Brizola como os favoritos. E no início os números confirmavam isso. De repente surgiu um fenômeno eleitoral chamado Fernando Collor de Mello. E hoje está longe, segundo as pesquisas, dos outros candidatos. Como é que você e a sua equipe, seu staff, planejam derrubar Fernando Collor de Mello? Se o senhor quer chegar no segundo turno, só pode chegar derrubando Collor. Como é que você vai chegar lá? Eu queria só complementar a pergunta do Bardavi. O Brizola acha que você caiu por causa das críticas que ele fez a você. É a opinião pessoal dele. Você acredita nisso? E por que ele não subiu? Olha, veja que engraçado. Primeiro nós tivemos uma subida muito forte no começo do ano. Tivemos uma subida muito grande no começo do ano em função das nossas vitórias eleitorais. Isso todo mundo sabe e não precisa nenhuma pesquisa para demonstrar isso. Eu viajei em janeiro, viajei para a América Latina, em março viajei para a Europa e viajava e ia crescendo, né? Nós tínhamos apenas Lula e Brizola praticamente como candidato, o restante ele estava discutindo e aí começou a se criar um monstro contra Lula e Brizola, se começou a criar, lia as revistas, se tentava estabelecer uma política de juntar segmentos para tentar evitar que Lula ou que Brizola ganhassem. O monstro Brizola, até falamos disso. Então veja, depois disso veio a campanha antigreve. Não é a greve, como alguns tentaram dizer que atrapalhou a campanha do PT. A campanha antigreve. Ou seja, houve uma massificação nesse país no mês de março e abril contra a greve que jamais vista, a ponto do presidente da República utilizar em cadeia nacional 12 minutos para falar contra a greve. A ponto de terem vendido os encapuçados da Belgo Mineira como se fosse um monstro novo caindo no Brasil. Se o presidente da República não tem apoio popular, não tem influência, está com um índice péssimo de popularidade, que influência pode ter tido esse discurso dele? Não é apenas ele. Não, ele deu o pontapé inicial numa campanha
Uma campanha que foi massificada. Eu penso que vocês, como jornalistas competentes que são, se fizer uma retrospectiva do que foi escrito contra a greve naquele período, jamais foi escrito tanta coisa contra a greve. Sim, mas você não está desprezando aí um dado fundamental, que é, digamos, a empatia do candidato Collor perante o eleitorado? Eu vou chegar lá. Você parece estar esquecendo então, isso. Veja, eu vou chegar lá. Então houve essa campanha anti-greve na tentativa de criar uma imagem negativa contra a reivindicação dos trabalhadores. E aí começou uma coisa que eu acho que faz parte de um plano de setores liberais da sociedade brasileira, que é o plano de tentar vender uma imagem de um candidato apolítico, de um candidato que não tem nada a ver com política, com um candidato que não tem passado nem presente, só tem futuro, né? Na tentativa de enganar a sociedade. E eu acho que isso tem perna curta, porque eu lembro que quando eu estava sendo preso em 1979, pela primeira vez, esse candidato a político já recebia da mão dos militares da prefeitura de Maceió para governar. Então não é tão apolítico. Eu penso que quando nós começarmos a discutir na televisão, quer dizer, esse mesmo cidadão que ojeriza a política, que não gosta de política, vai ter que explicar a origem da riqueza da família, da televisão, do rádio, dos jornais. E isso começa a ficar claro, ou seja, ninguém pode mentir durante a vida inteira. Então acho que esse é um fenômeno... Quer dizer que você espera na televisão... Não só na televisão. Eu até ao longo da campanha na TV? Até queria convidar você, não sei se isso poderia pagar, para você acompanhar as viagens que eu vou fazer a partir de amanhã. Eu vou a Maceió, vou a Salvador, vou a Brasília e vou a Volta Redonda. Para você, obviamente que eu sou um candidato que não posso pagar a passagem para os meus convidados. Eu espero que os convidados paguem. Então, o que eu quero é que vocês percebam que a única campanha de rua, efetivamente, é a nossa campanha. É a única campanha que junta milhares e milhares de pessoas. E eu disse no início do programa, nós vamos tentar compatibilizar o programa de televisão com uma campanha de massa na rua. E isso apenas nós poderemos fazer. Mas, Lula, por que você acha que você começou a cair? Essa propaganda massiva do Collor, por que você começou a cair? Você começou a cair, você reconhece que a pesquisa está certa, você também diz que a pesquisa está errada. Não, você começou a cair. Por que você analisa que você começou a cair? Alex, você me conhece desde quando eu estava em primeiro lugar nas pesquisas. Claro, eu jamais... até de antes, até... Eu jamais 79, enalteci uma 82. pesquisa que me colocasse em primeiro lugar. Eu só penso o seguinte, eu acho que as pesquisas retratam o pensamento momentâneo de uma parcela da sociedade. Pode mudar uma semana depois, pode mudar um mês depois, vai depender da capacidade que tenhamos de mudar. E eu tenho dito publicamente nas ruas, inclusive nos convites, que nós vamos mudar essas pesquisas nesses próximos 45 dias. Lula, essa experiência de poder que o PT está tendo nas prefeituras municipais, você não inclui entre as causas da sua queda? Aliás, Lula, por favor, está ligada essa pergunta do Mitre. Quer dizer, Olga Navisco, de São Caetano do Sul, diz o seguinte: após as eleições municipais, ficou provado que vocês não estão estruturados para administrar as prefeituras conquistadas. Não é muita ousadia pleitear a presidência da República? Gabriel da Silveira Marques, que tem 17 anos, é de Patrocínio Paulista, diz o seguinte: no interior existe a sensação de que Erundina está fazendo um mau governo em São Paulo. Até que ponto isso pode atrapalhar a sua candidatura? E Kiage Nakayama, de Mogi das Cruzes, diz o seguinte: o PT tem criticado outros governos. Cite uma administração do PT que venha fazendo sucesso. Basicamente, é mais ou menos a mesma coisa. Eu vou tentar dizer duas coisas. Primeiro, seria a inocência da minha parte não dizer aqui que o PT gerou uma expectativa muito grande nas eleições de 1988. E que muita gente imaginava que, a partir do momento em que o PT ganhasse as eleições, 3 meses depois, não teria mais problema nas cidades em que o PT ganhou. E acho que esse fato do PT ter gerado muita expectativa fez com que também gerasse frustrações quase que simultâneas, quase que imediatas, porque não foi possível colocar em prática aquilo que era o próprio programa do partido. Nós temos clareza disso. Nós temos clareza. E da mesma forma que dimensionaram demais a nossa vitória, também dimensionaram demais coisas ou possíveis erros nossos. Eu vou dar um exemplo. Eu conheço esse Brasil, como pouca gente conhece. Eu não conheço uma única capital deste país mais limpa que São Paulo. Uma única. Não conheço uma única capital mais limpa que São Paulo. Entretanto, a imagem que se tem é que São Paulo é a cidade suja. Essa é a imagem. E basta ir a Salvador, a Belo Horizonte, ao Rio de Janeiro, que aí vocês vão ver que é sujeira. Mas não aparece. O que aparece é São Paulo. Então, o que eu acho é que nós temos um partido, ele tem um programa. Você acha que a Erundina está fazendo uma boa administração? Acho a culpa é da imprensa? Não estou. Você sabe que eu jamais digo que a imprensa é a culpada.
A imprensa pode ter parte de alguns equívocos, mas eu acho que a imprensa Quem reproduz a imagem da cidade é a imprensa, o jornalismo. Veja, obviamente, ministro, obviamente que quando você pega um saco de lixo e você coloca aquele saco de lixo como se fosse milhões de sacos de lixo na rua, você cria uma imagem negativa. Você sabe que você pode, com uma câmera da televisão, você pode vender o diabo e pode vender Deus ao mesmo tempo. Então, o que eu acho é o seguinte, é que as pessoas... nós temos um programa para 4 anos de governo, não é para 4 dias. Vamos dizer claramente, nós vamos fazer a melhor administração que São Paulo já teve. Esse corte de verba agora vai prejudicar mais ainda. Não tem problema esse corte de verba. As pessoas sabem que nós estamos trabalhando com um orçamento feito pelo governo anterior, que já tinha praticamente comprometido quase todo o orçamento. As pessoas sabem que nos primeiros 6 meses de administração, praticamente, o que foi feito na prefeitura foi tentar evitar sangria para poder juntar o mínimo de dinheiro para fazer as coisas em São Paulo. Agora mesmo acabamos de ter a informação do aumento do salário, não só dos funcionários, mas dos professores, que passaram a ter um dos melhores salários deste país, 700 e poucos cruzados. Então, logicamente que nós temos consciência que pode trazer prejuízos a expectativa gerada com muita força, como foi no início. É como uma greve. Você começa uma greve na porta de uma fábrica dizendo que você está reivindicando 100% de aumento de salário e depois, durante a greve, você percebe que não dá o 100, você vai conseguir 60 ou 70. Para você conseguir mudar a cabeça das pessoas, você leva tempo, você precisa de muito argumento, de muita convicção para você mudar. E o que nós estamos percebendo em São Paulo é exatamente isso. É que nós agora, não em São Paulo, mas em Porto Alegre, em Campinas, em São Bernardo do Campo, agora é que nós começamos a implementar o programa de governo que levou a gente a ganhar as eleições. Mas o fato é que eu acho que você ainda não respondeu a primeira pergunta do Fernando Mitre. Quer dizer, há um fato evidente, quase escandaloso, de que as bandeiras de protesto e de moralidade pública, de retidão nos negócios públicos que o PT arrebatou aí lá por volta de dezembro, por aí, foram transferidas para o Fernando Collor de uma maneira dramática. E eu não vi uma explicação razoável para isso da parte do PT. Nem você deu uma hoje aqui. Dizer, o que aconteceu, afinal? Eu não sei que você queira que eu aqui brade com toda a força possível que se eu ganhar vou colocar todos os corruptos na cadeia. Porque isso outros já falaram antes de mim. Como você não acredita em Papai Noel, você não pode acreditar nisso. É preciso que você conheça a vida política dessa pessoa que está falando isso, para saber se ele vai fazer isso ou não. Mas que milagre. Eu acabei de ver num programa anterior ao que eu estou participando agora, um cidadão dizer que os corruptos fugiram de Alagoas. Ah, meu Deus do céu, quem é que acredita nisso? Não é possível. Então a bandeira da corrupção, não é uma bandeira do Lula, é uma bandeira dos setores decentes desse país, que não é apenas o PT, tem muito mais gente nessa briga. Tem muito mais gente nessa briga. Lula, você não leva a sério, então, o candidato Fernando Collor de Mello, é isso? Olha, não é que eu não levo a sério, eu penso que a mentira está muito bem contada e nós vamos precisar desmontar essa mentira. Sei. Você vai desmontar mais na televisão ou de que outra forma você vai tentar? Olha, vamos pegar uma coisa muito séria. Não dá uma maneira de dizer que o povo não tem sabido escolher, pelo menos nas pesquisas. Deixa eu pegar uma coisa. Estou querendo te induzir a não a frase. Não teve nada. Não, é mas que não a é pesquisa... isso, porque o povo está escolhendo. Mas é que a pesquisa não é verdade, o povo está escolhendo, Nunes. Neste momento não é verdade, pesquisa. não é verdade. Eu não posso levar uma pesquisa como um fato consumado. Nem eu. Não, veja, uma pesquisa... Estou dizendo que nas pesquisas agora o povo tem escolhido o Collor. Olha, o fato concreto que não dá para levar a pesquisa tão a ferro e fogo é aquilo que o Bardavil colocou. É que no começo do ano eu estava em primeiro, hoje não estou mais. Então, se em 3 meses eu saí do primeiro e fui para quarto ou quinto, obviamente que nós poderíamos mudar essa pesquisa. O dado concreto que nós precisamos levar em consideração é que nós temos condições plenas de não apenas segurar a bandeira da corrupção, mas tentar mostrar que para você punir os corruptos desse país, é preciso que você comece a fazer um levantamento real da administração pública, que você passe a denunciar, fazer espécie de auditoria, para você poder apurar a corrupção. E aí nós sabemos que vai precisar muita cadeia para colocar os corruptos. Lula, você como presidente eleito, você vai ter que negociar com vários países, você vai ter que negociar a dívida externa com o FMI. Você se sente preparado para negociar essa dívida ou você se sente preparado para orientar os seus ministros como negociar essa dívida? Primeiro, não deve ser o ministro que deva negociar a dívida. Eu acho que a dívida não é uma questão econômico-financeira, é uma questão eminentemente política e acho que tem que ser tratada de governo para governo.
acho que o governo brasileiro precisa tomar uma atitude. Primeiro, de juntar os países do terceiro mundo devedores, tomar uma posição contra os países credores. Estou convencido que hoje há muita flexibilidade. Eu estou lembrado que há 5 anos atrás, quando falávamos em moratória, éramos chamados de malucos. Hoje, quando falamos de suspensão, nós somos chamados de malucos. Mas a verdade nua e crua é que não há como o Brasil continuar pagando 4,5% do seu produto interno bruto para os credores. Não há como o candidato que disser aqui que é compatível o desenvolvimento com pagamento, na minha opinião, ele está mentindo descaradamente. Porque não é possível você desenvolver tendo que mandar para fora 12, 13 ou 14 bilhões de dólares todo ano, como está acontecendo com o Brasil. Você está preparado para ir argumentar com FMI, com Bush, com Mitterrand, você acha que é argumento? Com o Japão? Você está convencido que é argumento? Você está preparado? Eu acho que o que menos precisa é argumento, o que precisa é uma decisão política. O que precisa é você dizer claramente o seguinte: aumentou a fome nesse país, aumentou o analfabetismo nesse país, aumentou o número de crianças em idade escolar sem escola para estudar. Você tem que dizer claramente o seguinte: os banqueiros não se comovem muito com isso, não. Hein? Os banqueiros Eu sei, é por isso que eu acho que não deve conversar com um banqueiro, Mitre. É por isso que eu não sou imbecil de imaginar que eu vou colocar um ministro para ir conversar com um banqueiro. Pra você ver se você pode conversar só com os governos. Olha, veja, eu acho que nós temos que criar condições políticas para isso. Quando aconteceu a rebelião que houve em Caracas, quem não queria atender o presidente da Venezuela, atendeu. Quando aconteceu o que aconteceu na Argentina, quem não queria atender, atendeu. Eu penso que nós precisamos colocar o seguinte para os credores: nós não vamos permitir mais, em hipótese alguma, que o povo brasileiro sofra os sacrifícios e os prejuízos de uma política econômica internacional injusta. Porque não é apenas saldar a dívida agora, não, é estabelecer uma nova política econômica internacional para que o país, o pobre, possa participar da elaboração da política internacional. E vou dizer mais ainda: o Brasil precisa assumir a responsabilidade de 8ª economia mundial, assumir a responsabilidade de um país que quer ser, se possível, a 4ª ou a 3ª economia mundial, e exigir, junto às Nações Unidas, participar do encontro dos países ricos. O senhor não teme represálias por parte deles que venham colocar o país numa situação difícil em função desse tipo de negociação, ou não? Os que argumentavam assim devem ter ficado chateados agora com os últimos dados oferecidos pelo próprio presidente Lula, da República. sua última resposta. Diziam que nós tínhamos que pagar o juro da dívida externa, porque se nós não pagássemos o juro da dívida externa, haveria represália, e que era preciso vir dinheiro novo. O Brasil pagou durante 5 anos do presidente Sarney 56 bilhões de dólares e recebeu apenas 16. Cadê o dinheiro novo? Na verdade, só levaram o dinheiro. E isso tem que acabar. Se quiser desenvolver esse país, é preciso suspender o pagamento da dívida externa, criar um fundo de desenvolvimento, aplicar na política agrícola, aplicar numa política de reforma agrária, aplicar numa política educacional, se você quiser resolver o problema. Fora disso, nós vamos outra vez ver as pessoas mentir para a sociedade brasileira. Infelizmente, temos de terminar agora este programa que está sendo transmitido para vários estados em rede nacional. Muito obrigado ao deputado Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à presidência da República. Nossos agradecimentos aos entrevistadores, aos convidados da produção aqui presentes e aos telespectadores que encaminharam suas perguntas ao candidato. O Roda Viva Eleições 89 prossegue amanhã, quarta-feira, às 9h30, teremos o candidato do PFL, Aureliano Chaves. E às 10h30, o candidato do PDT, Leonel Brizola. Boa noite. O Júlio César Mesquita fará então a última pergunta do Roda Viva com o senhor hoje, por favor. Ministro, dentro dos nomes que o senhor examina para formar no seu futuro ministério, está o nome do general Ernesto Geisel? O general Ernesto Geisel é uma grande figura que presidiu esse país, né? Com visão do futuro, com segurança, com firmeza, mas com espírito democrático. Acredite-se ao presidente Geisel uma série de iniciativas que hoje não têm sido convenientemente avaliadas. Em primeiro lugar, acabou com a tortura desse país. Você de São Paulo sabe disso, melhor do que eu. Tomou as primeiras providências para acabar com a censura e eliminar e acabar com o ato institucional número 5. Mas foi ele que fez o acordo nuclear com a Alemanha, sim, mas o qual o senhor não retomaria. Não foi, ele foi um cenário da época. O cenário da época.